5 minutinhos, né? Aí. Ok. Então, boa noite para todo mundo. Um prazer ter vocês aqui. Quero agradecer a presença de todos vocês. Então, mais um ateliê da criança, né? Hoje o assunto vai ser sobre pânico, angústia. Então, o ateliê ele tem essa função de estar trazendo discussões sobre o infantil e a formação do analista, né? E eu, a Carolina, a Deise, a Roberta, a Silvínia e Ana Virgínia fazemos parte de um grupo de convergência que a gente estuda sobre justamente o infantil na clínica. E aí, a Carolina, durante, né, os nossos debates, a Carolina falou um pouco sobre essa história da síndrome do pânico, de uma paciente que ela tem, e foi muito interessante. Eu acho que tem tudo a ver com o perfil aqui do ateliê, então convidei ela hoje para vir falar sobre isso. E também convidei a Tereza Nazar para falar, para debater, porque Tereza também está dando um seminário sobre os 4 casos clínicos de Freud, e agora, ultimamente, ela está trabalhando especificamente o Homem dos Lobos, onde ela trabalha também essa questão do nome do pai, então eu achei que tinha a ver com o seu trabalho, Carolina. Então, é isso. E eu também acho importante, né, assim, a gente sempre no ateliê eu faço questão de estar pelo menos as 2 línguas, né, o espanhol e o português, né, para a gente interagir, né, que eu acho que esse é o objetivo também da convergência, né, a gente trabalhar com as diferenças, né? Então é um exercício para a gente também de compreender as diferentes línguas, mas eu acho que é super importante. Bom, então, quero agradecer a presença de todos vocês, principalmente da Carolina. Vou apresentar, então, a Carolina Fábregas, é psicanalista e membro do Círculo Psicanalítico Freudiano. Eu falei em português, se você quiser falar em espanhol. E a Tereza Nazar, ela vai representar a Escola Lacaniana de Psicanálise no Rio de Janeiro como debatedora, tá? Então, acho que podemos começar. Já são 8h10, mais ou menos. A gente vai começando devagarinho. Vou pedir, Carolina, a gente vai projetar o texto e vou pedir para você ler bem devagarinho, lentamente. Tá? Uhum. Alexandre, se puder botar o texto, então. Mientras voy agradeciendo, buenas noches a todos, buenas noches y muchas gracias por la invitación a la Escuela Lacaniana de Psicoanálisis de Río de Janeiro, especialmente a Flavia Chiappetta, que fue quien me invitó. Nos conocemos con Flavia desde el 2015 más o menos, porque recuerdo que ahí yo presenté un trabajo en la Convergencia en el Congreso en Madrid en ese momento, y ella coordinó esa mesa, que para mí fue un gusto, y a partir de eso empezamos como, bueno, me gusta llamarla una amistad extranjera, digamos, ¿no? También quiero agradecer a la Convergencia porque la verdad nos posibilita estos encuentros, este modo de trabajo, ¿no? Y bueno, este encuentro y desencuentro de lenguas, que bueno, vamos a ver cómo sale. Bueno, empiezo, ¿sí? Empiezo a leer. El vocablo Pan en griego significa todo. En el mito griego, el dios Pan, mitad hombre, mitad animal, según cuenta la leyenda, este ser poseía una capacidad sexual apabullante. Corría tras ninfas y muchachos jóvenes con igual pasión. Sus víctimas
Aterradas, corrían cuando el dios Pan se les acercaba, dado que se sabían incapaces de no ser tomados en ese goce sin límite. Lo quisieran o no, se sentían ya objeto consumido por su apetito desencadenado. Sus cuerpos serían utilizados para lo que a su divina voluntad de goce le apeteciera, tanto sexual, de daño, secuestro o asesinato. De esta fuente mitológica proviene la palabra pánico, de ese terror, esa sensación de total indefensión. Partiremos de pensar la siguiente hipótesis y su consecuente pregunta. El ataque de pánico irrumpe, emerge sin ninguna causa a la vista que lo justifique. Podemos decir que es aparentemente inmotivado. Fenómeno que se da a ver en un súbito terror acompañado de taquicardia, temblores, mareos, sensación de ahogo y otros síntomas físicos. Algo falla en el funcionamiento del aparato psíquico. El sujeto no puede sospechar que alguna de estas manifestaciones respondan a alguna razón del orden inconsciente. ¿Dónde quedó la señal que debía señalizar, balizar el peligro? Tres cuestiones guiarán este recorrido. El ataque de pánico es un equivalente de la angustia, no es la angustia. Freud describe en la neurastenia y la neurosis de angustia que lo que se presenta clínicamente en la neurosis de angustia no es el fenómeno de la angustia propiamente dicho, sino que es un cuadro en el que el cuerpo es desbordado por síntomas somáticos que son de valor equivalente a la angustia, pero no es la angustia, ¿no? Subrayo esto de la equivalencia. La angustia es la señalización de un peligro. Estamos en el campo de la representación, en una escena ordenada por el marco del fantasma a la manera que cada quien lo tenga constituido. El peligro es una dimensión importante dentro de la constitución del psiquismo. La noción de peligro implica haber incorporado una representación que pone en guardia al sujeto y le permite anticiparse y tomar recaudos frente a la situación que lo amenaza. Muchos episodios traumáticos toman este valor justamente porque lo sorpresivo de su irrupción no deja tiempo para que el sujeto reconociera la amenaza que lo acechaba. La angustia es ya un mecanismo psíquico que se desarrolla durante la primera infancia, a partir de un doble desplazamiento. La angustia se desplaza de la situación de desamparo real, del momento traumático real, inesperado, en donde el desamparo se siente en el cuerpo, a la expectativa de una situación de desamparo, es decir, a la expectativa de esa situación que podemos suponer peligrosa. La angustia es un gran proceso psíquico porque permite la anticipación. La angustia va a señalar un peligro al que será posible anticiparse. No se espera
a que aquello efectivamente esté sucediendo para que aparezca el efecto angustioso. La angustia como señal de alarma es un recurso esencial para el psiquismo. A veces nos encontramos con una palabra hiriente que viene del otro, o alguien que nos impone lo que es bueno para nosotros, lo que tenemos que hacer, situaciones donde el sujeto puede percibir que queda como objeto de goce del otro. Y entonces se empieza a angustiar. Así nos señala que allí hay un peligro. La angustia señal nos advierte del peligro de quedar a merced del goce del otro. Cuando no hay registro en el sujeto de esa invasión de goce del otro, en el punto 3 voy a desarrollar esto último, y no aparece la angustia señalando ese peligro, entonces la estructura puede colapsar y ese afecto invadir el cuerpo sin mediación simbólica alguna. Podemos pensar que el ataque de pánico va al lugar de la angustia que faltó a la cita. En el ataque de pánico, la trama fantasmática que ordena la experiencia habitual del sujeto queda abolida. La estructura tambalea, vacila y se produce una descarga brutal que invade al cuerpo. ¿Qué es lo que hace explotar la estructura? Aparece un exceso de tensión. ¿Cómo explicamos esta de tensión que pasa directamente al cuerpo? Hay un aumento insoportable de tensión psíquica, acumulación de excitación que no admite una derivación psíquica. En este punto lo seguimos a Freud, en la similitud de estos fenómenos corporales que describe en el año 1895 en su texto La neurastenia y la neurosis de angustia, y que denominó neurosis actuales. ¿No? Dentro de las neurosis actuales, la neurastenia y la neurosis de angustia. Lo actual es más que pertinente en tanto se trata de afecciones que no pueden historizar. Ahí Freud enumera algunos síntomas corporales como espasmos en el corazón, falta de aire, sudor, ataques semejantes al asma, mareos, diarreas, etc. Freud no encontraba representación psíquica que rescatar de la represión. Freud refiere que estas neurosis son inanalizables en tanto carecen de mecanismo psíquico. Sus síntomas son producto de un monto de libido que no encuentra vías de descarga y que impacta directamente en el cuerpo. Como no hay algo reprimido, el método tradicional del psicoanálisis no se puede aplicar allí porque no hay una representación interpretable. Se trata en estos ataques de un goce al que el sujeto no puede restarse, no puede negarse. Por lo general, llegan a nuestros consultorios derivados por el médico clínico, muchas veces después de practicarse diferentes estudios médicos que no han encontrado ninguna causa orgánica para los síntomas que padece el paciente. Muchas veces nos plantean una demanda masiva, muy exigente.
por el grado de sufrimiento, ¿no?, que conlleva esto. En este punto creo que se hace muy importante poder diferenciar que estos no son síntomas conversivos, sino, por nombrarlos de alguna manera, síntomas reales. Es por eso que no son síntomas interpretables según la lógica del significante. Lo que describen es la presencia de un cuerpo sin simbolizar, ¿no? Hay algo ahí que no entró al discurso. Para poder abordarlos, podemos ensayar alguna hipótesis de lo que podríamos llamar la falla estructural en estos casos, que por supuesto siempre serán caso por caso. En mi experiencia he tenido la oportunidad de poder rastrear en la historia de estos sujetos situaciones de angustia extrema padecidas en la niñez por vivencias traumáticas, que el adulto no pudo nombrar de ese modo y acompañar en ese proceso, produciendo muchas veces en ese niño una sobreadaptación, no llorar, no quejarse, soportar, dejando atrás esas experiencias, pero sin un pasaje por lo que podríamos llamar el trabajo psíquico. Esto ocasiona que frente a una situación externa que lo somete a una presión externa, no se angustien ni registren como especialmente perturbador lo que están viviendo. Esto será terreno fértil para que cualquier situación, por más nimia, por más pequeña que parezca, actúe como aquello que rebalsa y hace emerger el ataque de pánico. 3. Para pensar este tercer punto, como falla estructural, me sirvo de un modo de decir del psicoanalista Victor Junger, quien refiere que en estas manifestaciones colapsa temporalmente la función ordenadora de la función paterna como límite al goce del otro. Colapso es un término interesante, se refiere a paralización o disminución importante del ritmo de una actividad, como si algo quedara en suspenso. Esto implica que la trama fantasmática que ordena la experiencia habitual del sujeto ha quedado transitoriamente abolida. Para desarrollar esto y ubicarlo clínicamente, hagamos un pequeño resumen, síntesis sobre qué es un padre y cuál es su función. Podemos decir que el padre es un artificio, procedimiento o medio ingenioso para conseguir, encubrir o simular algo, una creación, en tanto su función es la de la instauración de la ley que regula el acceso a lo permitido y ubica lo infranqueable de lo prohibido. Función de corte, agente de la castración. Función que encadena al sujeto a un orden simbólico. La función del padre contornea y pone límites, desde su ley de la palabra, al circuito articulable del deseo, que deja como insatisfecho el acceso al cuerpo mortífero incestuoso.
El padre, como lugar, es el lugar del significante y como función es una función lógica. El padre es un significante que opera como mojón, ancla. Esto es punto de capitón que permite detener el movimiento errático del efecto sujeto. La función del padre, como nombre del padre, posibilita una función de anclaje. De no ser por tal función, el efecto sujeto sería el de una deriva constante, lo que aparece como un observable clínico en la dispersión subjetiva, muchas veces frecuente en la neurosis. Sigo. Alexandre. Vai. Alexandre. É que saiu aqui da página. Qual é a página, Carolina? Por favor. La 4, empieza 4, ¿sí? Okay. Desculpa, Carolina. No. Acá. Ahí vamos. Desculpa. ¿No? El significante del nombre del padre es un significante que sin su abrochamiento en la cadena significante, el sujeto queda errabundo, perdido. Funciona como carretera principal. Pero no se trata del ordenamiento que emana de una orden como del super yo, sino que se trata de una orden que emana de una legalidad, aquella que adviene de la función que cumple la ley de la palabra que vehiculiza el padre. El padre vehiculiza la prohibición del incesto y el parricidio, es decir, limita ese goce incestuoso. En el seminario 10, Lacan plantea que la angustia emerge donde los recursos del sujeto para contornear al objeto A fracasan. Veremos un poco más adelante cómo los nombres del padre que introduce Lacan en seminarios posteriores, inhibición, síntoma y angustia, son modos posibles para poner límites a la cosa que acosa. ¿Cómo se da la entrada del sujeto en la estructura? Para que el sujeto pueda ocupar el lugar de falo en la madre, es decir, ocupar el lugar de aquello que le falta, necesitará contar con la inscripción del nombre del padre en la madre, que la divide y posibilita un lugar de falta, donde alojar al futuro sujeto. Que en ella opere la función paterna hará que el falo esté articulado a la castración. Por amor, evitará hacer del niño plenamente un objeto de su goce fálico. ¿Cuál es la función de contar con la inscripción de la metáfora paterna? Una de las funciones que tiene es que el sujeto puede preguntarse, ¿qué soy en el deseo del otro? Y a la vez puede armar una respuesta que le posibilite salir del lugar de puro objeto del otro. Es decir, que el nombre del padre, operando en la metáfora, permitirá al sujeto salir de la angustia de ser el único deseo de la madre, condición necesaria para el armado del fantasma. Se produce un pasaje
de goce fálico a significación fálica. Es decir, la metáfora paterna posibilitará al niño contar con el recurso de la sustitución. Ahora bien, si el sujeto se encuentra con la obligación de tener que llenar esa falta completamente, el padre, como función, no estaría operando. La significación fálica permite el encuentro con la medida fálica, que posibilita el movimiento del deseo. En tanto establece que entre el placer esperado y el encontrado siempre habrá una distancia. Es decir, el nombre del padre no elimina el problema de la castración en la madre, pero es un medio simbólico que permite una mediación. Me pregunto si en la angustia esta mediación es la que queda aplanada y el objeto que provoca la angustia. ¿Qué pasa en lo que llamamos ataque de pánico? Ahora bien, el nombre del padre también será una función fallida, y en tanto fallida no será sin resto. Es en este punto donde Lacan se sirve de los tres de Freud, inhibición, síntoma y angustia, para hablar de los nombres del padre en plural. Tanto la angustia como la inhibición, como el síntoma, Lacan nos ha enseñado que son nombres del padre. Cumplen la función de restaurar la función del nombre del padre allí donde la metáfora paterna no alcanza para mantener estabilizada la estructura. Podemos suponer entonces que cuanto mejor estructurado está un sujeto, allí donde la vida lo ponga frente a un momento de irrupción de goce del otro, por ejemplo, podría ser esta pandemia, podrá responder con un síntoma o una inhibición. Y si ninguna de las dos responde, aún nos queda la angustia como último refugio del psiquismo. En la angustia, el sujeto todavía está anudado y su presencia amenazante indica que el agujero real de lo imaginario, donde se aloja Menofí, corre peligro de ser taponado. Cuando falta la falta, si el nudo responde, aparece la angustia. Pero si no aparece la angustia, ¿qué señala el peligro? Podemos decir, el pánico ataca. El ataque de pánico no es un ataque de angustia, es un equivalente de la angustia, su correlato somático. El ataque de pánico va al lugar de la angustia que faltó a la cita. El pánico es la respuesta de lo real del cuerpo, allí donde quedó taponado el agujero real de la cuerda imaginaria, y no advino la angustia como respuesta. El goce del otro invade el aparato de un modo masivo, sin la presencia del marco fálico que le haga un borde. Recordemos en este punto que el nombre del padre es también un decir que no. Un decir que no a ser el objeto del otro. Un freno al avance del goce fálico que al sujeto le llega como goce del otro. Si el ataque va al lugar de la angustia que no concurrió a la cita, paradójicamente puede producirse a posteriori
un anudamiento vía inhibición, a partir del temor a que el ataque se repita. Ese miedo a que el ataque se repita puede funcionar como borde fálico. Ha encontrado una medida. Bueno, hasta ahí. Carolina, Gracias. muito obrigada, muito obrigada. Muito bom, excelente. Muito bom, exatamente. Muito bom. Assim, eu tive o prazer de ler antes, e assim, é um texto muito clínico, que você traz muitas questões importantes. Eu acho que dava para a gente ficar aqui o dia inteiro discutindo o seu texto. Eu adorei, assim. Eu vou passar a palavra para a Tereza Nazar e para começar o debate, e depois a gente abre para o público, tá bom? Pode falar, Tereza. Então, Carolina, eu achei seu texto muito interessante, bem abrangente a propósito dessas questões. E, assim, o primeiro comentário, né, que eu gostaria de fazer diz respeito ao que você colocou, né, a propósito do corpo sem simbolização e a falta do trabalho psíquico como sendo aquilo que está, digamos assim, na base, né, da angústia. E a gente sabe muito bem que a relação do sujeito com a questão da angústia, que, na verdade, a angústia ela advém quando há uma certa fragilidade na relação do sujeito com aquilo que é o seu sustentáculo significante, como você desenvolveu teoricamente muito bem, que tem a ver com a função do pai, né? Ou, melhor dizendo, com a efetividade do significante nome do pai. Onde esse significante falha, a chance do surgimento de angústia é muito grande. Você enfatizou a questão desse significante colapso da função ordenadora, da função paterna, que seria aquilo que, de certo modo, limitaria, né, o gozo do outro. Eu te pergunto, hoje, né, na nossa contemporaneidade, com a gente poderia dizer, uma diminuição, de certo modo, porque é assim que a gente percebe, né, uma diminuição da efetividade do nome do pai. Você diria que está-se mais propenso a essas situações de angústia? E eu quero frisar a questão da angústia, porque, a propósito do pânico, né, do que a gente sabe bem que no DSM-3 de 1980, né, a gente vai encontrar uma descrição onde não é levado em conta os elementos da subjetividade que poderiam causar os sintomas muito característicos do que a gente chama de transtornos de pânico, e que você distinguiu bem o transtorno de pânico da angústia propriamente dita. Então, eu acho que é importante a gente poder situar dentro da experiência clínica como é que essas duas coisas se apresentam. E você descreveu teoricamente muito bem, mas como é que isso se apresenta na clínica, na nossa contemporaneidade? Essa distinção entre aquilo que é da ordem da angústia e aquilo que é da ordem de um transtorno, e como o transtorno é uma coisa momentânea, de pânico. Eu gostaria que você pudesse falar um pouco sobre isso.
E a outra coisa, né, e aí já uma digressão em cima do que você nos trouxe, né, a gente sabe que na ausência do ideal do eu, e, portanto, da efetividade daquilo que é uma resposta, né, ao supereu estrutural, há irrupção de angústia. Então, eu queria que você pudesse falar um pouco dessas situações da nossa contemporaneidade, né, onde há uma certa inconsistência desse outro, né? E que, portanto, isso gera uma resposta que tem a ver com a angústia, por ausência de efetividade do ideal do eu. Eu gostaria que você pudesse falar um pouco sobre isso. Não sei se você me entendeu. Só lembrando, né, que o ideal do eu é, na verdade, social. E a gente sabe que o social se arroga, né, sempre uma resposta coletiva para fazer suplência a essa ausência da efetividade do nome do Pai. Sim. Carolina, então, se você quiser comentar um pouco, falar um pouco sobre os comentários da Tereza, e depois a gente abre para o público fazer questões. E aí, quem quiser fazer perguntas, por favor, põe no chat para a gente seguir, para a gente organizar, tá bom? Pode. Bueno, la verdad que muchísimas gracias, Teresa, porque bueno, muy pertinente tus comentarios, y me doy cuenta que bueno, que se pudo seguir el texto, y creo que te entendí, digamos, en el que voy tratando de captar, que eso ya le decía a Flavia, lo que nerviosa, porque bueno, obviamente no es mi lengua materna, pero a ver, de lo que decís me resuena esto, ¿no? En principio, cuando pensé en escribir este trabajo, retomo, creo, lo primero que planteás, que, digamos, el pánico es un concepto que no es un concepto del psicoanálisis. No, pues es. ¿No? Vienen la con psiquiatría. La psiquiatría, del DSM, incluso, ¿no? Y los pacientes nos llegan con ese nombre, ¿no? Sí. Pero que yo lo que, por lo menos en mi clínica, lo que pude observar, y por eso quería diferenciarlo de la angustia y de la angustia señal, porque si tuviera que ponerle algún otro nombre, diría es como un estado de ansiedad, ¿no? Y una ansiedad que no solo se manifiesta en estos síntomas corporales de los que hablaba, sino que realmente el sujeto no puede ligarlo con ningún episodio, ¿sí? Ni siquiera con algo cercano que uno le acerca y dice, bueno, ahora me pongo a pensar y resulta que, bueno, claro, estamos con el tema de la pandemia y entonces eso me lleva a sentirme indefenso y me lleva a la muerte y, ¿no? Y qué sé yo, y bueno, y se pone a hablar y encuentra alguna causa, sino que acá no encuentra ningún nexo causal. Yo creo que, por ejemplo, el paciente que en algún momento comenté en este grupo que tenemos con Flavia, es un paciente que el síntoma era descomponerse tanto de mareos como de, bueno, hacerse encima, ¿no? de poner el cuerpo, y le podía pasar manejando en la autopista, en el shopping, ¿no? Como en cualquier lugar, y de un modo así muy abrupto, ¿no? Y de nuevo, la característica esta que no podía ser ligado con alguna escena, es decir, puesto a hablar,
y en eso también me ha ido enseñando la clínica, ¿no? De lo cuidadoso que hay que ser, de no interpretar uno como un síntoma conversivo, eso justamente, ¿no? Creo que esta falta de trabajo psíquico sobre esta cuestión obedece a una cuestión estructural, porque, digamos, entiendo que son traumas que ese sujeto ha sufrido, mejor dicho, en la primera infancia, donde no ha tenido los elementos simbólicos. Exatamente, não podia significar aquilo que, dar uma representação em palavras daquilo que ele teria sofrido. E isso fica em instância, digamos assim, e depois isso retorna num segundo tempo, quando ele já está instalado no campo da fala e da linguagem, ele pode sim representar, e a mesma lógica do Homem dos Lobos, como Freud nos traz como exemplo. Quer dizer, é preciso um segundo tempo para que se instaure algo da ordem, digamos, de uma fobia, por exemplo, né? Tal qual. Que é diferente da situação do que hoje se chama de transtorno de pânico. Tudo virou transtorno de pânico. Mas você tem toda a razão quando você faz essa diferença entre angústia e pânico. Que eu diria, por exemplo, que a angústia é o que está muito presente na situação da transferência. Por exemplo. Né? Por um levantamento do recalque, alguma situação emerge, aí sim você tem uma presença de angústia no sujeito. E isso é interessante a gente poder pensar como a situação da transferência pode nos mostrar essa distinção. Quando o sujeito chega numa situação na análise falando que ele sofre de síndrome de pânico e a situação específica de surgimento da angústia por falência, talvez a gente possa dizer, falência ou impossibilidade de se dar uma representação, né, de se dar, através do significante, do recurso do significante, nomear alguma afetação do sujeito mobilizada pela transferência. Tal cual, tal cual. Incluso ahí en eso que decís, a ver si te seguí, justamente no es lo mismo ese sujeto que pudo armar una fobia, ¿no? En un segundo, que aquel que no puede armar la fobia. Sim, não tem recurso. Exacto. Quizás después con el análisis, bueno, habrá que ver si se puede construir una... Pero en principio, lo que irrumpe, insisto, es ese desborde, ¿no? Ese desborde pulsional, podríamos decir, que no encuentra ligarse a alguna representación, porque ligarse a alguna representación ya es un modo de anudarse, justamente, ¿no? Sim. Eu vou te dar um exemplo assim, bem, que eu acho que é bem interessante da gente pensar. Por exemplo, as pessoas que, por alguma razão, eu estou te falando isso porque isso comparece na minha clínica, e especificamente um caso de uma pessoa cujos pais fugiram da Segunda Guerra, fugiram da perseguição de judeus, e essa pessoa ela tinha fobia de elevador, de lugares fechados de elevador. Ela demorou muito tempo, e só com um trabalho, porque ela é artista, só um trabalho especificamente fazendo uma rehistoricização do que foi essa partida da família e da perda de alguns nos campos de concentração, só com um trabalho artístico que essa pessoa pôde efetivamente começar a falar desse afeto que a tomava e que a deixava completamente incapaz, por exemplo, de entrar num túnel. Estava dirigindo, ela não podia entrar em túnel. Então, eu acho que essas situações de desenraizamento
que se produzem no outro. Não, isto, na relação com um sujeito muito pequeno, isso pode gerar esse tipo de resposta, digamos assim, porque é alguma coisa que é traumático, é sem palavras, e é sem palavras para o sujeito e para o outro. Exacto, tal cual. Eso que acabas de decir para mí es fundamental, porque es falta de palabra en el sujeto, pero también para el otro que tuvo que donarle esas palabras, porque el niño claramente no tiene esas palabras, y si el otro no se las puede donar, ahí el silencio queda como redoblado, podríamos decir. E o que resta é o gozo desse outro, o gozo no excesso de zelo da criança, né? Nos impedimentos que coloca, você não pode se relacionar com quem não é judeu, etc, etc. Deixa eu... vamos abrir para o debate, porque já tem gente querendo mais questões, aí depois vocês podem falar mais também. Tem uma pessoa querendo colocar uma questão, eu também queria colocar. Quando você disse, Carolina, que vinha falar sobre o pânico, né? Eu fui olhar no Google e aí eu tive o Brasil, não sei se você sabe, mas o Brasil tem a maior taxa de pessoas com transtorno de ansiedade do mundo. O Brasil é o que tem maior taxa de transtorno de ansiedade. E tem um filme também brasileiro recente, né, chamado Depois a Louca Sou Eu, o nome do filme. Como é? Como? Depois a Louca Sou Eu. Después la loca soy yo. Como? Sim. Después la loca soy yo. E foi escrito por uma... Eu creo que para ella, entonces, la loca soy yo. E foi escrito por uma moça, justamente, que tinha síndrome do pânico. Então, é um filme, é uma comédia dramática, onde ela relata, né, os momentos onde ela teve o pânico. E no filme, né, ela articula esses momentos com um certo ultrapassamento do outro. Né? Momentos em que ela transa pela primeira vez, momentos em que ela viaja, momentos em que havia uma certa separação e um ultrapassamento em relação ao outro. E aí eu achei, assim, no seu trabalho, você coloca assim, que o pânico é um quadro em que o corpo é desbordado. Eu achei muito interessante esse significante que você usou. Não é um significante que a gente usa aqui no Brasil com frequência. E aí eu fui olhar no dicionário, né? E desbordado, né, para a gente significa transbordar, também transbordar e ultrapassar. E aí, pensando nisso, essa história do transbordar implica num registro, quer dizer, você transborda alguma coisa que já tem, que está ali, você ultrapassa alguma coisa que tem uma inscrição. Então, queria entender um pouco isso, assim, se no pânico, se você supõe que se trata de um desbordamento no sentido de uma desnodulação ou no sentido de um transbordamento, no sentido de uma ultrapassagem de alguma coisa que já está inscrito. Dá para entender? Sí, creo que sí. Tá.
Agora, eu acho que a gente pode deixar outras pessoas fazerem questões e depois você responde tudo, tá? Perfecto. Tem uma moça chamada Gislaine que ela quer fazer uma pergunta, mas antes a Rejane está perguntando se pode ter acesso ao texto, se pode ser enviado. Pode, né, Pode? Carolina? Enviar o texto? Disponibilizar o texto? Sí, que se lo manda el texto. Sim. Sim. Não, já mandou para outras pessoas. Eles estão pedindo o seu texto. Sí, sí, por supuesto. Ok. E então a Gislaine quer fazer uma pergunta. Oi, gente, boa noite. Essa é a primeira vez que eu venho aqui. Na verdade, eu sou de Santa Catarina. Não sou analista, mas trabalho há algum tempo já com pesquisa em direito e psicanálise. E esse é um assunto que me é bastante caro, assim. Então, há algumas questões que eu queria colocar para pensar. Bom, obrigada, Carolina, também pelo texto, achei fenomenal. Mas algumas questões que eu queria colocar para pensar com vocês, né, a partir principalmente do seminário 10 e do seminário que ainda não saiu, mas tem os piratas por aí, que é o seminário 22, né, do Real Simbólico Imaginário. Então, eu penso que, primeiro, a gente tem que tomar um certo cuidado para não ir na onda, vamos dizer assim, da psiquiatria. Para não ir na onda de categorizar, como faz a própria psiquiatria, né, de categorizar por pânico, é bipolaridade, é isso e aquilo, e às vezes são manifestações de coisas que vão se manifestar de formas diferentes hoje, claro, mas que são continuam sendo aquela angústia antiga, vamos dizer assim, antiga entre aspas. E eu particularmente prefiro chamar o ataque de pânico de uma crise de angústia concentrada. Então, ao invés de você ter aquela angústia que duraria semanas, ou alguns dias, ou algumas horas, você tem aquela angústia em alguns segundos, né? Então, eu prefiro, digamos, chamar de crise de angústia concentrada a chamar de pânico ou de qualquer outra coisa. Por quê? Tanto por conta do seminário 10 quanto no 22, em que o Lacan fala, e aí agora eu vou misturar os dois, porque eu não vou lembrar onde que estava cada coisa. Desculpa. E o que o Lacan fala que a angústia é quando a falta vem a faltar. E aí eu vou misturar com o fato, agora está na minha cabeça aquela figura real, simbólica, imaginária, as três bolinhas que se juntam, e justamente a angústia, ela está onde? Ela está naquela entremeação entre imaginário e real. Né? Imaginário, o campo do sentido, e real, esse campo do sem sentido. E aí, quando os dois se juntam, o que a gente tem? A gente tem uma invasão do sem sentido no sentido e vice-versa. E eu digo que o que acontece? O sem sentido tem sentido demais. Ele passa a ter muito sentido, e por isso que a falta. Porque não tinha nada ali a faltar, e aí tudo se torna muito pleno. Eu gosto de usar bastante a metáfora também do buraco negro. Né? O buraco negro é aquilo que está lá, puxa tudo para dentro dele, tudo vai lá e some, só que ao mesmo tempo ele tem uma alta concentração de matéria, que ele puxa até a luz, enfim. Então, acho uma metáfora interessante para falar dessa crise de angústia concentrada. E aí o que eu queria comentar é justamente, primeiro, com relação à medicalização e, né, segundo, qual que seria a função que o analista pode ter? Porque se ou o pânico, a crise de angústia concentrada, enfim, ela não tem uma história que você consegue pegar, vamos dizer assim, será que a função do analista não pode ser justamente ajudar a historicizar, e eu não digo historicizar no sentido de buscar, não, de construir mesmo alguma coisa em cima disso, né? De realmente ajudar a construir uma história em cima dessas crises. E, bom, acho que
Por enquanto seria isso. Obrigada. Obrigada pela questão. Miriam, né? Agora é a Miriam, né? Aprendi a ligar o microfone. Obrigada, Flávia. Obrigada também. Olha, eu adorei o texto, acho ele muito prático, muito lógico, muito remete a muitas reflexões. E achei também interessante que, quando você iniciou falando do Pan, do Deus Pan, da figura, eu pensei também que isso vai levar ao Pan, Niku, mas também a própria pandemia, né? Que é esse todo extremamente angustiante, diante do qual você se sente totalmente impotente de fazer alguma coisa. Então, eu achei já interessante pensar nesse Pan aí. E gostei dessa questão que você trouxe dos nomes do pai. Quando você desdobra o que Lacan faz, inibição, sintoma e angústia, né? E essa questão de que a angústia, nesse caso, ela não daria conta do recado. Quer dizer, ela não funcionaria como, digamos, o que em suplência disso, dessa falta, dessa falha, é que viria o pânico. Foi o que eu entendi. Eu não sei se eu entendi certo isso, não, porque a gente vai acompanhando e pensando junto, então, mas eu achei isso interessante, quer dizer, que agora a questão do diagnóstico diferencial em tudo tem uma importância mesmo muito grande. O que é da ordem da psiquiatria, o que é da ordem da medicina, o que é... E os próprios médicos que não são psi, e que eles, diante de uma queixa de um paciente sobre mal-estares e tal, nessa fase, principalmente da pandemia, né, isso está acontecendo com muita frequência, eles já taxam, isso aí é pânico, você está em pânico, porque pânico virou uma moda também, né, de se usar. Então, eu achei que o seu texto precisa muito bem isso, né, distingue essas... E gostei muito disso e me sinto, como todo mundo, à beira do pânico, com essa angústia avassaladora diante desse real impossível, mas a gente vai dando conta, um pouco ali, um outro aqui, e vai se segurando e vivendo. É isso. Obrigada, viu? Obrigada, Flávia. Obrigada, Tereza, como sempre, trazendo o conhecimento que ela tem excelente de tudo isso. Então, e você, seu texto ótimo, que eu espero receber. Bravo, Flavinha. Obrigada, Miriam. Tereza, você quer... Tereza, depois Guilhermo. Posso falar? Pode. Não, é porque eu me lembrei quando a moça, não sei quem é, mas a moça trouxe muito bem lembrada a questão do seminário 10. O Lacan, quando ele fala de que a falta pode faltar, é pela irrupção do objeto A, ou seja, o real que é possível, né? Porque isso só se dá na medida em que só o desejo pode dissipar a angústia. E, justamente, comparece o objeto A pela impossibilidade de presentificação do desejo, né? E a angústia, aí, no caso, ela vai impedir que o sujeito se veja, né, como objeto de gozo ou objeto de desejo para o outro. Por isso que há esse surgimento, né, da angústia. A angústia é a própria presença do objeto A, na ausência do desejo. E a Miriam também trouxe uma questão que eu acho que é bem interessante, porque eu diria que o pânico já é uma representação e, portanto, tem a ver com o campo do significante, enquanto que a angústia não. A angústia tem a ver com o campo do real, propriamente dito, né? Era só uma observação. Mas a Carolina, eu queria que ela pudesse falar um pouco mais sobre as questões que eu coloquei para ela, porque ela não me respondeu.
Deixa só... Obrigada, Tereza. Tem o Guilherme e a Magali, depois a Carolina comenta, tá bom? Todas as questões. Pode falar, Guilherme. Bueno, muy interesante jornada. La verdad que la felicito, un trabajo excelente de Caro y también un comentario excelente de Teresa, que en realidad me ganó de mano, debo decirlo, porque yo iba a preguntar si no podía pensarse justamente como porque me acordé mucho de la pregunta que Teresa hace, que es muy importante, sobre qué pasa con el ideal del yo ahí, ¿no? Y el ideal del yo, como el yo ideal, hace a la constitución narcisística y ustedes saben, al rasgo unario y a lo simbólico. Pero justamente lo que no formaliza Freud es el objeto A, que es el tapón de cristal del hipnotizador, el que está atrás. Es decir, es la mirada del hipnotizador que está atrás. Sí. Entonces, esto no está formalizado, este es un aporte de Lacan. Entonces yo me pregunté lo mismo, quería preguntar lo mismo que plantea Teresa. Está muy clara la diferencia que hace Caro entre la angustia, porque la angustia no es sino objeto, y el ataque de pánico. Es decir, es como si algo, y esto también está en la tercera en relación al goce del otro, algo de la presentificación del objeto A aparece ahí, en lo real, como dice Teresa claramente. Porque dice que Lacan en la tercera es claro, si ustedes quieren tener alguna dimensión del objeto A, solo se puede pescar como trozos del cuerpo, por ejemplo, una diarrea, por ejemplo. Que es lo que le pasa al paciente que trae Caro, que de pronto le agarra y ahí es como si se desarma la estructura narcisística, porque el cuerpo, como bien sabemos, es imagen, pero ahí ya no es imagen, no es idea, ahí hay una presentificación en lo real del objeto A. A mí me parece que va por ese lado, por eso decía que Teresa me había ganado de mano, nada más. Estábamos en la misma sintonía, va. Muchas gracias, Guilherme. Magali, pode falar. Bueno, buenas noches a todos, buenas noches para todo el mundo. Te agradezco mucho, Carolina, el trabajo me parece riquísimo, realmente, además de bello. Y capaz que hablo en portugués porque ustedes me van a entender igual. E eu agradeço especialmente que você fez essa distinção entre essa espécie de angústia e ataque de pânico, que eu acho que aí é que está o centro da questão, tá? Porque, na realidade, na clínica, o que a gente vê no ataque de pânico, mesmo quando é mesmo um ataque de pânico, quer dizer, o mais específico que a gente está falando agora, não tem angústia. Não existe angústia. A angústia vem depois. A angústia não existe no ataque de pânico. Exatamente. É isso justamente. Eu acho que a causa é a angústia, que não consegue se virar a angústia, porque eu acho que você falou muito, e Carolina, tu dijiste muito bem, para que me entenda, quando que está em suspenso, fica em suspenso, a angústia não pode, o sujeito não accede à angústia ainda, ele fica em suspenso porque ele não conseguiu colocar palavras e o outro não conseguiu donar as palavras. Então, os dois ficaram em suspenso que o sujeito fica detenido. O tempo parou ali e esse é o desespero, que é o pânico, que vai direto no corpo, né? Às vezes também faz algumas outras coisas, quer dizer, mas eu acho que é isso, e é bem importante, porque quando o sujeito começa a análise, ou às vezes, pelo menos tem alguma escuta de algum lugar, ele começa, depois da crise, ele consegue chorar, se angustiar. Às vezes, nem sabe bem por quê,
mas às vezes aí ele pode começar esse trabalho que é longo no tempo cronológico e no lógico também, de começar a historizar para depois, ao mesmo tempo que ele vai colocando palavras naquele tempo que ficou detenido, suspendido. Então, eu gostei muito, tem a ver com a pergunta da Teresa, alguma coisa também eu acho, mas eu gostei muito porque é bem diferente. Justamente no ataque de pânico, a angústia não está. Eu acho que ela é causa. Exato. É uma ideia. Muito bom. Obrigada, Magali. Carolina, então agora você pode comentar y dar un fechamento. Sí, lo que me fue resonando, porque bueno, son cosas que también yo las estoy pensando y me vino muy bien el último comentario, el de Magalí, porque creo que ahí captó bien, sí, yo lo que, a ver, uno lo llama ataque de pánico porque es el nombre que nos viene de la medicina y bueno, porque ahora, no sé, por ahí habría que inventar otro nombre, lo que sí estoy segura es que lo quiero diferenciar de la angustia, digamos, no hay angustia, y vino muy bien esto que decías, Magalí, de el tiempo está parado, ¿no? Por eso suspendido, por eso lo actual, ¿no? Freud, de hecho, bueno, él hablaba de las neurosis actuales, hay algo actual ahí, ¿no? Hay algo que no puede ser, pero no solo historizado, sino que el sujeto está como extraviado, les diría en ese momento, ¿no? Hay una sensación de estar extraviado. Por eso cuando decíamos, bueno, una crisis de angustia concentrada, digamos, yo ahí no creo, porque incluso por momentos es un ataque que dura un tiempo, digamos, no es que se le pasa inmediatamente al sujeto. De hecho, muchas veces hay que recurrir a la medicación porque necesariamente algo tiene ahí que bajar para que el sujeto pueda hablar y pueda angustiarse. Justamente, Exacto. ¿no? Lejos de tapar la angustia, es posibilitarle que esa ansiedad, ¿no? pueda, bueno, aflojar y el sujeto pueda hablar. De hecho, a mí, por lo menos algo que me sirve para pensar esta diferencia también es pensar en el, ¿cómo lo llama? La escritura que hace Lacan del fantasma, porque recuerdan que es sujeto barrado, losange A. Cuando aparece la angustia, el losange queda aplanado. Exacto. Es así. Viene encima al sujeto. En el pánico, no, eso no, es otra cosa lo que sucede ahí. No es, de hecho, por eso ahí rápidamente uno restablece algo de la imagen, de la representación, perdón, algo que tenga que ver con lo fantasmático, y la angustia puede aflojar, porque el losange vuelve como a su lugar, ¿no? Pero en el pánico es otra cosa lo que se está jugando, ¿no? Yo lo diría así, por eso esto del desborde, porque lo que irrumpe es un goce del otro que el sujeto no puede ponerle, no tiene la medida fálica ahí para sería, ¿no? Para poner el no, justamente. Sí. Esto que me gustó lo que dijiste, Flavia, porque si te entendí, y si no te entendí me sirve para el malentendido de la lengua, porque esto de traspasar, ¿no? Quizás también podemos pensar lo que si el sujeto entra en análisis puede ser una oportunidad de traspasar a otra cosa, de inscribir algo que para mí no cesa de no inscribirse. Lacan tiene esta frase hermosa de la dirección de la cura, que es la rectificación de la relación del sujeto con lo real, ¿no? Ahí hay algo que para mí que tiene que ver con eso, de lo que no cesa de no inscribirse y que, bueno, ¿no? que uno apuesta que en algún momento, ¿no? pueda hacer un punto de inscripción, ¿no? Carolina, deixa eu te perguntar uma coisa. Você acha que o capitalismo exacerbou a percepção de desamparo? O excesso, né? O sujeito
se vendo como objeto de consumo, isso trouxe uma exacerbação do desamparo, que foi a questão que eu te coloquei lá atrás. E talvez isso pudesse nos ajudar a pensar essa questão da tal das crises de pânico que as pessoas chegam toda hora falando como uma defesa contra a angústia, como você disse muito bem. Totalmente de acuerdo, Teresa. Digamos, creo que ese es un punto, pero fundamental de nuestro tiempo, ¿no? De hecho, bueno, Miriam creo que también lo traía con esto de la pandemia, ¿no? Y de cómo está siendo manejado, por otro lado, ¿no? Ahí el sujeto se encuentra en el punto de desvalimiento absoluto, ¿no? Lo retrotrae a esa instancia, sí, que Freud mismo la decía, ¿no? Esta cosa del desvalimiento absoluto del sujeto, de no contar con el otro, ¿no? Y de ser reducido al lugar de puro objeto. Bueno, por algo el capitalismo es quien forcluye las cosas del amor, justamente. Porque a angústia, como ela é um afeto que não sofre recalque, e, portanto, ela está fora da rede de significantes, né? Talvez isso propiciasse, na medida em que o sujeito não tem estofo simbólico suficiente, ela realmente invadisse a cena. Como você disse agora na sua resposta a Magali, há uma impossibilidade, ou melhor dizendo, o sujeito fica igualado ao objeto. Exacto. E é isso que é a causa da angústia, né? Exacto. Bueno, ahí por eso traía el dios Pan, ¿no? Al principio. Sí. El dios que puede hacer cualquier cosa con ese sujeto, ¿no? Que está totalmente desvalido, ¿sí? Sí. Muito bom, muito bom. Gostei. Carolina, foi ótimo, excelente mesmo, muito bom. Você trouxe questões super importantes, riquíssimas. Quero te agradecer muito pelo debate hoje, pelo texto que está disponibilizado na escola. Quem quiser, manda e-mail que a gente reenvia. Tá? É um texto que vale a pena, porque a Carolina ela vai esmiuçando, e essa diferença ela trata de uma forma muito cuidadosa entre angústia e pânico, né? Então, querida, muito obrigada, viu? Gracias. E agradeço também a todos vocês por terem participado. Obrigada. Muchas gracias. Gracias por la invitación y gracias a mis colegas del círculo que me acompañaron. Sim, obrigada. Gracias, hasta la próxima. Obrigada, gente. Obrigada a todos. Tchau, Flávia. Prazer de ver todo obrigada, mundo. Tchau, querida. Teresa. Tchau. Graças, Carolina. Tchau, obrigada, tchau. Gente, muito obrigada, obrigada. Magali. Obrigada a todos. Obrigada.